Ser mãe muda tudo, inclusive a relação com o trabalho. No programa de hoje nós vamos falar sobre os direitos das mães. Nós convidamos a advogada, a doutora Tailane Pecorelli, para tratar sobre este assunto. Então fica aqui com a gente que o Tô no Meu Direito já está no ar. O programa Tô no Meu Direito já está no ar. A gente recebe aqui no nosso estúdio a advogada Tailane Pecorelli. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço imensamente a participação. Para a gente começar, doutora, explica para as mães, principalmente, que estão nos acompanhando agora, quais são os principais direitos delas no trabalho. Então, quando a gente fala de mãe no ambiente de trabalho, a gente pensa logo na gestação, no período, da gestação, licença maternidade. Então, durante a gestação, ela tem alguns direitos garantidos em relação a exames que podem ser feitos durante a gestação. Na própria maternidade, quando o nascimento da criança, tem a licença maternidade. Se tiver alguma dificuldade, após essa licença pode ser estendida. A gente tem auxílio doença, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Então, os direitos são, assim, bem diversos mesmo. Com relação aos direitos dos mais conhecidos, a licença maternidade, quanto tempo dura e quem é que tem esse direito, doutora? Então, tem o direito à licença maternidade, tanto mulheres que estão trabalhando no momento, e elas têm que ter um tempo mínimo de contribuição. Esse tempo de afastamento é de 120 dias, mas caso o empregador ele tenha acesso a um programa do governo, ele pode estender esse prazo em até 180 dias, como é o prazo normalmente para servidoras públicas. No caso, essas licenças, elas podem ser maiores em casos específicos, é isso? Exatamente. Doutora, agora uma outra dúvida muito importante. A gestante pode ser demitida? De forma nenhuma. Quando a data da gravidez, se estabelece qual foi a data da gravidez, daquela data até 5 meses após o parto, a mãe, a gestante, ela ainda tem uma cobertura onde ela não pode ser demitida. E ainda no ambiente de trabalho, durante esse percurso aí, até a gestação, até a gravidez, a gente sabe que algumas discriminações acontecem no ambiente de trabalho, então ela tem direito também a essas garantias no período da gravidez. E se por acaso aconteça a demissão de uma mulher, logo em seguida a empresa descobre que ela está grávida, a empresa demitiu sem saber, o que pode ser feito? A empresa obrigatoriamente tem que readmitir essa mulher. Então, ela não pode ser demitida, ainda que ela não tenha informado a empresa. Ela sabia e não informou a empresa demitiu, ou se ela não sabia ainda da gravidez, mas em qualquer dessas circunstâncias, estando grávida, se ela for demitida, ela tem que ser readmitida. Mesmo ela não informando, ficando em silêncio, houve um desligamento, exatamente, ainda assim ela está na razão, tem que retornar. Tem sim. Há alguma penalidade, doutora, para a empresa caso faça isso? Tem sim, aí a empresa vai arcar com todas as implicações trabalhistas, E aí tem multas a serem pagas, enfim, mas a empresa vai sim ser penalizada. Doutora, explica também para a gente, durante esse período de gestação, a mãe tem direito a sair do trabalho para consultas, exames, as coisas necessárias? Tem sim. A lei determina que até 6 vezes a mãe pode sair durante o período da gestação para realizar exames. Mas caso haja necessidade de um tempo maior, inclusive ela pode recorrer ao Poder Judiciário e essa quantidade de saídas pode ser flexibilizada. Doutora, durante o período de gravidez, se o trabalho oferecer risco para essa gestante ou para a criança também, para o bebê, o que pode ser feito pela empresa? Na verdade, tanto durante o período de gravidez quanto após o nascimento da criança, essa mãe ela tem direito a um lugar de trabalho que corresponde ao bem-estar dela, à saúde dela e da criança. Então, se tiver necessidade dela ser relocada para outro ambiente de trabalho, ou que ela tenha um home office, seja deslocada para um home office, ou uma mudança de função para que ela possa estar num lugar, num ambiente adequado para a necessidade dela, a empresa ela precisa fazer essa reorganização aí para atender a esse direito, da saúde da mãe e da criança.
E no caso do home office, como é que seria basicamente esse home office? Se a função que ela exerce na empresa for algo que obriga aquela mãe a estar ali dentro do ambiente de trabalho presencial, né, em loco, como a gente costuma dizer. E como é que seria essa questão do home office? Ela pode ser afastada do trabalho. De fato afastada? De fato afastada do trabalho. Pelo período mesmo de Pelo gestação, período de que ela gestação, estiver grávida, exatamente. Se for um risco grave, né, a criança ou a mãe, ela pode ser afastada, sim, continuar recebendo, né, o benefício de incapacidade, que é o que chamava de auxílio-doença, mas continuar recebendo esse benefício pelo INSS. Isso sem contar também no período, né, que ela deve ter pós-gravidez, né, doutora? Exatamente. Além do benefício de licença maternidade, que é o que ela recebe após o parto, se durante o trabalho, o tempo de trabalho, a gravidez, ela não tiver condições de realizar o trabalho sem afetar a sua saúde e a saúde do bebê, ela pode ter esse afastamento. Doutora, refresca mais uma vez os principais direitos, né? O que é que as mães devem se atentar, principalmente uma mãe que esteja nos acompanhando agora, o que é que ela deve se atentar, né, com relação aos direitos dela, principalmente no ambiente de trabalho? Quando a gente fala de direitos da mulher, da mãe, a gente tem que pensar primeiramente no direito à saúde, porque é um direito que precisa amplamente ser garantido a fim de que a criança ela nasça com dignidade, né? Especialmente porque a gente está tratando de condições que são consideradas direitos fundamentais pela nossa Constituição Federal. Até a licença maternidade, ela não é apenas uma lei trabalhista, ela é uma autorização do ato das disposições constitucionais transitórias que estão na Constituição Federal. Então, esses direitos todos aqui que a gente está trazendo, apesar de estarem no âmbito do trabalho, eles estão mais relacionados à garantia da dignidade da mãe, da criança e dos seus direitos à saúde. Então, o afastamento da licença maternidade, o direito aos exames durante o trabalho, a possibilidade de afastamento durante a gestação, tudo isso tem o objetivo de garantir esses direitos fundamentais constitucionalmente garantidos. Ok, doutora Tailane Pecorelli está conversando conosco aqui sobre direito das mães. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, continuaremos abordando esse assunto aqui no Tô no Meu Direito. Tô no Meu Direito já está de volta. A gente segue falando sobre o direito das mães no ambiente de trabalho com a advogada Tailane Pecorelli. Doutora, dando sequência aqui ao nosso assunto, com relação às pausas para amamentar, como é que fica essa questão para as mamães? Isso é muito interessante porque algumas mães elas não conseguem amamentar, outras conseguem amamentar, mas esse direito é garantido independente da condição dessa mãe. Então, ainda que ela tenha uma necessidade de... algumas crianças elas necessitam de um pouco mais de tempo, né, na amamentação, outras não, mas enfim, até completar os 6 meses, essa mãe, a criança completar os 6 meses, essa mãe ela tem o direito a intervalos de amamentação no trabalho. Esses intervalos eles correspondem de fato à necessidade alimentar da criança. A gente sabe que muitas vezes a criança ela utiliza a amamentação, né, o peito da mãe como consolo, enfim, tem várias outras questões, não apenas alimentares. Então, é muito importante, inclusive, para preservar o vínculo entre a mãe e o bebê durante a vida mesmo deles. Então, a amamentação é um direito fundamental da criança, mas também da mãe, pela questão do vínculo, da afetividade e da saúde física e emocional da mãe e da criança. Com relação à creche, doutora, a empresa é obrigada a dar algum tipo de apoio? Então, quando existem mais de 30 mulheres acima de 16 anos trabalhando na empresa, ela é obrigada, sim, a oferecer ou um espaço dentro da própria empresa, né? Tem muitas empresas que já têm esse hábito de criar espaços dentro da própria empresa, até para facilitar o contato da mãe com a criança quando houver necessidade. Tem pesquisas que indicam que esse trato mais próximo da criança com a mãe dentro, né, um lugar mais próximo, ela pode aumentar a produtividade da mãe, porque a mãe ela não vai ficar tão preocupada com a criança. Então, as empresas podem realmente fazer esse trabalho, mas, se não, elas são obrigadas a pagar o que a gente chama de auxílio creche, que é um valor, né,
vai até 5% mais ou menos do salário, né, dessa mãe, para auxiliar a mãe no pagamento. Para que ela possa custear, né? Exatamente, exatamente. E no caso da mãe adotiva, né, são os mesmos direitos, a mãe também tem esse mesmo direito à licença maternidade? A gente tem alguns direitos garantidos também, né, no direito tanto constitucional quanto no direito civil, que a adoção, ela segue os mesmos parâmetros da maternidade biológica, exatamente os mesmos. Então, a gente tem um princípio da igualdade em que a mãe que adotou, ela tem o mesmo período de 120 dias de licença da mãe biológica. Tanto também em virtude do princípio da coparentalidade, que é um princípio do direito das famílias. Então, reforçar essa relação dos pais com os filhos, ela é extremamente importante nesse processo. Então, existe o direito garantido, independente dessa maternidade, né, ela ser biológica ou adotiva, inclusive independente da idade da criança que foi adotada. No caso das mães solo, doutora, há uma espécie de proteção diferente, mais eficaz para essas mães que criam os filhos sozinhas? Então, as mães solos é um assunto muito delicado, porque a gente não tem uma lei específica para lidar com essa situação que se tornou uma grande maioria na sociedade, né? A gente tem um número significativo de mães solo no nosso país. Existem projetos de lei para que essas mães solo elas tenham a oportunidade de receber um salário para cuidar da criança, se ela tiver uma situação de vulnerabilidade, né? Se ela não tiver uma renda fixa, um emprego fixo, um trabalho, para custear os gastos da criança e dela também. Mas, efetivamente, a gente não tem uma lei específica. Mas a gente tem algumas questões que, infelizmente, nem sempre é conseguido naturalmente na lida com a empresa, mas judicialmente são conseguidos, né? Caso essa mãe precise de um tempo para ter cuidados de saúde com a criança, ela pode ter garantidos também esses direitos a afastamento. E em relação às políticas públicas, essas mães solo elas também têm prioridade nas políticas públicas, tanto de políticas públicas relacionadas à habitação, quanto a projetos de alimentação, manutenção. Então, existe essa prioridade, apesar de não haver uma lei específica. Doutora, se por acaso a mãe se sentir perseguida ou prejudicada dentro da empresa, o que ela deve fazer por conta, né, da gravidez? Ela deve tentar primeiro, né, o diálogo com a empresa. Caso isso não seja possível, ela vai precisar procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado, fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, porque essas ações da empresa elas podem prejudicar tanto a mãe quanto a própria gestação e trazer problemas muito maiores futuros. Então, muitas vezes as mães elas têm medo de tomar alguma atitude em virtude de ela não ser mais aceita no ambiente de trabalho, né, ou qualquer coisa desse tipo, mas isso é um dano que pode ser irreversível depois. Então, o ideal é que ela realmente procure esses órgãos, né, essas pessoas, para que ela tenha o amparo devido. Hoje inclusive, a gente tem alguns canais, né, nas empresas, instituições, que são as ouvidorias, para que as pessoas elas possam trazer suas demandas de forma anônima, trazendo para a empresa propostas de mudança, né, de situações que podem ser geradas no ambiente de trabalho. Com mães que estudam, muitas escolas, faculdades, enfim, não têm o ambiente, por exemplo, para amamentar, para a mãe amamentar ou para garantir esses outros direitos, né? De um afastamento prolongado, né, com uma licença maternidade. Mas muitas instituições elas também já têm nessa direção, né, promovido lugares para que as mães estudantes elas possam amamentar e garantir os direitos dela e dos seus bebês. Falando ainda sobre direitos, a mãe que não tem carteira assinada, ela tem esses mesmos direitos? Ela perde alguma coisa? Então, não são os mesmos direitos, né? Porque a maior parte dessas garantias elas estão relacionadas ao vínculo empregatício, né? Já que o INSS é quem vai realizar. Mas se a mãe tiver em condição de vulnerabilidade econômica, ela pode buscar o INSS.
Se tiver também alguma necessidade de auxílio, a saúde da criança, ela pode buscar. Apesar de também não ter um amparo específico, mas essa mãe, ainda que desempregada, ela não fica completamente desamparada pelo ordenamento. Então, ela tem, sim, ali algumas garantias, Tem, né, doutora? Tem, sim. Saúde emocional, que também é muito importante, né, para essas mães, principalmente no período de gestação e ali no pós-gestação, né, doutora? Como é que fica essa questão? Pois é, a gente pensa muito em questões físicas, né? Porque as questões emocionais, elas não são visíveis, não são palpáveis, mas, por vezes, as questões emocionais durante a gestação, elas podem levar também à incapacidade para a realização do trabalho, e aí essa mãe, ela pode ser afastada do ambiente de trabalho para que ela possa tratar da sua saúde emocional como se fosse qualquer outra doença física. E após a gestação, muitas mães, elas passam por diversas questões de adaptação à rotina com a criança e muitas vezes sobrecarga pela necessidade de realizar as atividades do trabalho com excelência, como era realizado antes, e de atender às necessidades de uma criança. Então, essa relação emocional, ela tem sido um problema significativo hoje em dia. A gente diz, inclusive, a gente trata o burnout, né, como o excesso de atividades, a exaustão no trabalho, mas a gente tem, inclusive, estudos hoje sobre o burnout das mães, porque a demanda delas após a maternidade, das mulheres após a maternidade, aumenta significativamente. E muitas vezes não é apenas o excesso de trabalho na empresa, né? No trabalho profissional. É o excesso de trabalho acumulado, tanto no ambiente doméstico, né, relacionado à maternidade, quanto no ambiente de trabalho. Doutora, para a gente finalizar mais um episódio, eu quero pedir que a senhora se dirija, né, a mãe que está acompanhando a gente agora, reforce essas orientações, né, para as mães que querem garantir todos os direitos previstos em lei. Então, muitas vezes a gente é impactado, né, pelo que as pessoas podem pensar, ou a gente tenta se superar ao máximo o tempo inteiro. Eu, enquanto mãe, né, enquanto profissional, neste momento, inclusive, eu estou afastada das atividades profissionais para cuidar dos meus filhos por licença médica. Então, esse é o momento em que eu estou afastada, posso falar com propriedade, porque muitas vezes a gente se sente de fato vulnerável às pessoas, ao ambiente, enfim. Mas a gente não pode deixar de pensar que a nossa saúde, que a saúde dos nossos filhos, os nossos direitos e os direitos dos nossos filhos, eles não podem deixar de ser garantidos e eles têm que ser uma prioridade para nós. Doutora Tailane, muito obrigado pela participação, por ter contribuído conosco aqui em mais um episódio, trazendo, né, esclarecendo dúvidas para as mães que estão nos acompanhando. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. É isso aí, ouvimos então a doutora Tailane Pecorelli em mais um episódio do Todo Meu Direito. Para você, mãe, que quer garantir os seus direitos, que não conhece ainda, passou a conhecer através do nosso episódio. Lembrando que este programa será reprisado na quinta-feira, às 14h, aqui na TV Feira. Até o nosso próximo encontro.